Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 17. O versículo é bem conhecido, mas não queremos história, queremos revelações de Deus. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus não muda. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, minhas palavras não hão de passar. Nós não temos de maneira alguma que achar que temos que, vamos dizer, atualizar a Bíblia para os dias de hoje. Não existe. Nós não temos que ver, isso chegaremos lá na frente, se der tempo nesse culto. Nós temos que viver conforme a Bíblia, não conforme o mundo. Mas as pessoas às vezes acham que isso aqui é antiquado, está passado. Não. A Bíblia não tem que se adaptar ao mundo, o mundo tem que se adaptar à Bíblia. Jesus foi claro: os céus e a terra passarão, minhas palavras jamais. Então o Abrão estava passando um dilema muito grande. Esse homem foi chamado amigo de Deus, estava muito perto de Deus, tinha uma liberdade muito grande, mas teve um momento da vida dele que ele seguiu um plano que não era o plano de Deus. No capítulo 16 mesmo, no versículo 16 diz: era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Então os anos se passaram, foram 13 anos, e ele não teve aquela comunhão que ele tinha antes. Durante 13 anos ele viveu um momento, vamos dizer assim, de silêncio. Talvez está acontecendo isso contigo, pode acontecer comigo, com você, pode acontecer. Somos de Deus, mas não estamos provando ainda as coisas de Deus como deveríamos. Talvez até provamos, tivemos até algumas experiências com Deus, tivemos até algumas experiências com o Senhor, mas ultimamente não estamos tendo manifestações de Deus na nossa vida. Uma cura, resposta de Deus numa oração de cura divina, resposta de Deus na vida financeira, resposta de Deus na vida familiar. Talvez há algum tempo não estamos conseguindo ouvir a Deus. Deus diz para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso. O que ele quer dizer? Eu não mudei. Deus não muda, irmão. Você pode ter certeza, Deus continua o mesmo. Quem muda é o homem, Deus não muda. Agora ele diz para o Abraão assim: anda em minha presença e ser perfeito. Aqui nós vamos ver uma coisa importante. Vamos lá para Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Tá bom? Provérbios 14, 12. É o primeiro livro da Bíblia. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Porque nós olhamos com os nossos olhos e não estamos vendo nenhum erro, nada ilegal, nada, vamos dizer assim, pecaminoso. O que naqueles dias, entenda bem, a Sara ofereceu para Abrão, esse foi um plano de Sara. Ela não conseguia engravidar, e ela ofereceu que o Abrão tivesse filhos, né, dela, mas não com ela, mas pela serva Agar, que era uma coisa comum, pessoal. Não era nada escandaloso, não era uma coisa que causasse, vamos dizer assim, um escândalo na sociedade daquela época, não. Olha, o Abrão teve um filho com Agar. O que tem? Todo mundo tem, era uma coisa comum, não é para hoje. Não pegue carona. Hoje eu digo que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Não pegue carona. Mas naqueles dias, então, era uma coisa comum, era uma coisa normal. Só que não era o caminho do Senhor, não era um plano de Deus. Parecia direito, mas pagou um alto preço. Somos nós que temos que verificar. Nós vamos para o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13, versículo 5. Segunda aos Coríntios, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios. Capítulo 13, versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Vamos lá, pessoal, a fé vem por ouvir pela palavra. Quer dizer, será que permanecemos naquilo ou daquilo que ouvimos de Deus? Ouvimos algo de Deus, mas permanecemos? A ver, não permanecemos. Não permanecemos porque aparece algo que é vantajoso.
É vantajoso, mas não está em comunhão com a palavra. Se não está em comunhão com a palavra, não deveriam de entrar. Mas olhando com os nossos olhos, não tem nada demais. Por favor, não estou falando mal de ninguém, não estou fazendo alusão a ninguém, nem estou jogando verde para colher maduro. Mas, por exemplo, hoje você vê tantas pessoas, de vez em quando você vê alguns escândalos aí das chamadas criptomoedas, você vê de investimento disso, investimento daquilo, e as pessoas entram. Mas vem cá. É errado? Primeiro tem que ver se está de acordo com a lei. É legal, o cristão nem deve entrar. Mas aí pode ser até legal. O mundo espiritual, o mundo jurídico costuma dizer, nem tudo que é legal é moral. E nem tudo que é legal é espiritual. Você tem que verificar isso. E a pessoa às vezes entra, mas não consulta, não ora, não fala com Deus. Repito, se está fora da lei, você nem entra, porque Deus não está. A Bíblia diz, não leio agora aqui na mensagem de hoje, Romanos 13 diz, toda alma está sujeita às autoridades. Quer dizer, não está legal, não está de acordo com a lei, cai fora. Não entre. Por mais que aquilo seja lucrativo, prazeroso, não entre. Você está pecando, cometendo crime também. Mas às vezes não está contra a lei, mas é Deus dirigindo você. Então cuidado. Muita gente que começa a entrar, depois paga. Será que nós permanecemos na fé? São os sentimentos que eu tenho falado com a igreja, tenho alertado a igreja para esses sentimentos que entram, que é normal no homem. Por exemplo, ódio, mágoa, revolta com uma situação, com pessoas, né? Com grupos, coisas que fazem que não estão de acordo com o cristianismo, que não estão de acordo, vamos dizer, com a nossa fé. Mas nós não podemos odiar essas pessoas. E às vezes nós não permanecemos na fé, nós saímos da presença de Deus. Lembra do Abraão, que Deus disse para ele, anda em minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus, andar em comunhão com a palavra de Deus. A perfeição é o plano de Deus, a perfeição está em Deus, não está em mim, não está em homem algum, não está em religião nenhuma. A perfeição está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, nela tem a perfeição. Será que nós permanecemos nela? Nós ouvimos, mas como eu falei, quando somos feridos, quando somos machucados, quando somos ofendidos, nós desprezamos a palavra e seguimos os nossos sentimentos. Afinal de contas, eu não tenho sangue de barata. Afinal de contas, você sabe, Não. Você tem que naquela hora, entenda bem, acordar, despertar. Quantas pessoas estão vivendo, entenda bem, completamente fora da presença de Deus? Quantas pessoas estão vivendo completamente fora daquilo que Deus diz na sua palavra? Mas por quê? Porque pastor Jaime, eu não levo desaforo para casa. Você não permaneceu na fé. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é. Mas você deixou, você não permaneceu. Temos que nos examinar a nós mesmos, se nós permanecemos na fé. Às vezes não estamos permanecendo. Estamos na igreja, mas não permanecemos na fé. Estamos na igreja, mas não permanecemos naquilo que Deus diz. Por quê? Porque é o nosso eu, é o nosso orgulho, entenda? Ou o nosso desejo, a nossa vontade, e nós desprezamos a palavra. À frente um pouquinho, nós vamos ver atrás um pouquinho, desculpe, 1 aos Coríntios 11, 28, que eu tenho citado a mensagem da ceia. Você está só com o meu microfone de cima só, não está com o outro não? Com esse aqui? É um só? Márcio, sim ou não? Um só? É os dois. Os dois? Vocês estão ouvindo bem aí em cima? Tudo jóia? É atrás também? Todo mundo está ouvindo. Mesmo quando eu falo assim, você ouve? Você ouve aí, Márcio, quando eu falo assim baixinho? Então tá bom. Que eu desse aqui para dar mais peso, que o meu microfone é esse aqui que é, né? Como o pessoal diz que eu falo muito assim, então eu usei esse e usei outro ao mesmo tempo. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está ouvindo a mensagem, está ouvindo a pregação. Você está ouvindo a mensagem. Aí você se examina. Você continua na fé? Se examina. Pastor, realmente esse dia eu tenho andado muito chateado com uma pessoa, com um grupo, com isso, com aquilo, né? Lembra que eu falei da época da política? Eu odeio pessoal tal. Não odeio ninguém. Para com esse negócio. Você não está permanecendo na fé. Você saiu da presença de Deus. Abraão, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Abraão saiu da presença de Deus quando ouviu o plano de Sara. Nós ficamos ouvindo as pessoas e saímos do plano de Deus.
Não podemos sair do plano de Deus, não podemos abandonar o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. Aí nos examinamos e achamos, realmente, eu estou com uma mágoa, eu estou com um ódio, eu estou com um desejo, estou com uma vontade, mas não está de acordo com a palavra. Se arrependa, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pule para o 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então percebeu quando você ouve a pregação, como está ouvindo agora, quando você ouve a palavra, então você permanece, você nota que não está permanecendo na fé, você se arrepende.